1 Crônicas, capítulo 10. Assim, morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante. Versículo 13. Iniciamos agora uma recapitulação da história de Israel e de Judá, e vocês perceberão que não se trata de ler a mesma coisa, mas de fazer novas descobertas. O capítulo 10 relata não somente a morte de Saul, mas a destruição de toda a sua casa. Saul enterrou consigo toda e qualquer possibilidade de seu nome permanecer no trono de Israel. Já vimos que o pecado tem o poder destrutivo de atingir até pessoas inocentes. Se assim não fosse, não veríamos tantas injustiças no mundo. Como sacerdote do lar, o homem tem nas mãos a maior das responsabilidades: conduzir a sua família no temor do Senhor. O mundo precisa de homens que olhem para seus filhos como cidadãos do céu e que sejam cooperadores de Deus junto com sua esposa na obra de lapidá-los para a eternidade. O mundo precisa de homens que amem suas esposas, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios capítulo 5, versículo 25. O mundo necessita de homens, filhos, que obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Efésios capítulo 6, versículo 1. O mundo precisa de homens que busquem o caráter, a semelhança de Cristo, o homem. João capítulo 19, versículo 5. Mas, infelizmente, a nossa realidade tem revelado uma sociedade repleta de homens que têm cavado a própria cova de sua família. Homens que não temem a Deus e nem tampouco se importam com as consequências de seus atos. E por causa disso, o maior vilão do homem tem sido o próprio homem. É raro alguém sair de casa com medo de ser atacado por um animal ou de ser atingido por um raio. A realidade é que a maioria absoluta sai de casa com medo das ações humanas que estão cada vez piores e cada vez mais imprevisíveis. O suicídio de Saul foi um reflexo do valor que ele dava à sua vida e de sua família. Nenhum. E o que fizeram com o seu corpo descreve bem os seus últimos anos de vida. Saul perdeu a cabeça ao não dar ouvidos à palavra de Deus e ao consultar uma necromante. Ao fechar por completo o coração aos apelos divinos e ao dom gratuito de Deus, a consequência de sua insanidade foi a morte. A morte eterna é o contra-cheque de todo aquele que prefere dar ouvidos aos outros e não ao Senhor. Saul se lançou sobre a sua espada para acabar com a própria vida, ao invés de se lançar sobre a espada do Espírito para adquirir a vida. Efésios capítulo 6, versículo 17. Ele não conservou a fidelidade ao Senhor e sua coroa foi transferida para Davi. Longe de Deus, corremos o mesmo risco. Saul pecou quando abandonou assim diz o Senhor, para dar crédito à voz de seu enganoso coração. Deixou de depender de Deus para alimentar o ego de que estava ali porque ele merecia. Precisamos conservar a nossa fidelidade ao Senhor conforme está escrito. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Amados, todos nós, homens e mulheres, temos um dever, e é este: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Apesar da mensagem de hoje ter sido mais direcionada ao gênero masculino,
devido ao contexto do capítulo, todos precisamos ter a consciência exata da importância de assumirmos com fidelidade o posto de nosso dever. Disto depende a salvação de nossa casa, firme e bem estabelecida sobre o rochedo das palavras de Cristo. Como escreveu Ellen White, aquele que vive o cristianismo no lar será em toda parte uma luz resplandecente. A fé pela qual eu vivo, página 278. A palavra do Senhor é muito clara, amados. O resultado da desobediência é a morte e da obediência é a vida. Não há meio termo. Que possamos perseverar em conhecer a Deus, pois esse conhecimento que gera alegria na obediência. Vigiemos e oremos. Bom dia, salvos em Cristo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.